Olá, cidadãos joseenses, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão plenária da Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Daqui a pouco terá início a 16ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 16ª Legislatura de Vereadores. A mesa diretora da Câmara convocou os vereadores para essa sessão extraordinária durante o período de recesso parlamentar para a votação de 4 projetos de lei enviados pelo Executivo. Como você já sabe, todas as sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara, através do site da Câmara na internet e pela operadora de TV a cabo local. As sessões são abertas ao público e o cidadão pode e deve comparecer pessoalmente aqui no Palácio Juscelino Kubitschek, a Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, número 33, na Vila Santa Luzia. Você que nos acompanha agora pela TV ou pela internet pode e deve interagir conosco. Para isso, a Diretoria de Comunicação da Câmara colocou à disposição todos os meios da rede mundial, através do site da Câmara, em que você pode acompanhar as principais notícias do Legislativo e ainda curtir e compartilhar todas as informações através das redes sociais. Durante a nossa transmissão aqui na TV Câmara, a equipe de comunicação está online no Facebook, publicando fotografias e informações sobre tudo o que acontece durante a sessão. Acesse facebook.com/câmarasjc. Comente, tire suas dúvidas, compartilhe com os amigos suas impressões sobre o trabalho do Legislativo Municipal. Já o cidadão interessado nos programas produzidos pela TV Câmara ou transmitidos por nossa equipe, ou se você quer rever as sessões plenárias anteriores, é só acessar a página da Câmara de São José dos Campos no YouTube, www.youtube.com/câmarasjc. Lá você encontra as sessões ordinárias, as sessões solenes, as audiências da Comissão da Verdade, as audiências públicas e os programas produzidos pela TV Câmara, como Cidade em Foco e o Semana Legislativa. Como você já sabe, as sessões extraordinárias são convocadas especificamente para a votação de projetos. É o que aconteceu na última sessão ordinária. Então, vamos aos 4 projetos enviados pelo Executivo e que geraram a convocação dessa que é a 16ª sessão extraordinária do ano de 2013. O processo número 14279, a lei complementar número 54. Os vereadores votam hoje projeto do Executivo que altera a lei, reduzindo alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, para os cartórios da cidade. A alíquota atual é de 5%. Caso o projeto seja aprovado, será reduzido para 2%. Outro projeto na pauta desta sessão extraordinária é a alteração na Lei Complementar 502, que é de 28 de junho desse ano, e que autorizou o Poder Executivo a contratar e garantir financiamento de R$800 milhões junto à Caixa Econômica Federal para a execução de empreendimentos do Programa de Infraestrutura de Transporte e Mobilidade Urbana, o Protransporte. Essa alteração permite à Prefeitura substituir o projeto de implantação do VLT, o veículo leve sobre trilhos, para o BRT, o ônibus de transporte rápido, no financiamento com o governo federal. Também na pauta de hoje, o processo 14739, que altera a lei complementar que dispõe novamente sobre os impostos sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN. Só que com essa alteração, a Prefeitura poderá reduzir as alíquotas do imposto sobre serviços de qualquer natureza para empresas do transporte coletivo urbano, dos atuais 3% para 2%. Também na pauta de hoje, o processo número 14740, projeto de lei número 57, altera a lei do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos municipais. Essa alteração é para definir os prazos para que os profissionais da área de educação, os professores, o magistério municipal, façam a opção pela incorporação do horário de trabalho coletivo, o HTC. De acordo com o Executivo, há necessidade de se estabelecer de maneira objetiva prazos para que os profissionais façam a opção pela incorporação do HTC nos salários. São esses os 4 projetos constantes na pauta desta que é a 16ª sessão extraordinária e que deve começar a qualquer momento.
Mas antes de irmos para o intervalo e do início da sessão, uma informação importante para você que acompanha a programação da TV Câmara. A Gincana Municipal sobre Drogas chegou às finais com a participação de 8 escolas. A grande final do Game Show Vencer acontece amanhã, quarta-feira, às 11 horas da manhã, com reapresentação às 16 horas aqui na TV Câmara. A disputa pelo troféu será entre a Escola Municipal Eudete Mendonça Barbosa e a Escola Municipal Maria Nazaré Veronese. Não perca então amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com reapresentação às 16 horas, o Game Show Vencer da Gincana Municipal sobre Drogas. O Vencer é o Programa Municipal de Atenção às Drogas e é desenvolvido através de uma parceria entre a Prefeitura, os governos federal e estadual, poderes legislativo e judiciário, além de entidades e da própria sociedade civil. E durante esta semana, né, nas últimas 2 semanas, você acompanhou todas as etapas do Game Show Vencer. Amanhã, a grande final, não perca, às 11 horas da manhã, com reapresentação às 4 horas da tarde. E todas as etapas você também encontra em nossa página no YouTube, na página da Câmara Municipal no YouTube, youtube.com/câmarasjc. Você encontra lá todas as etapas do Game Show Vencer para ver, rever, compartilhar. Fique à vontade. Essa é a Câmara de São José dos Campos, muito mais participativa, mais próxima da população. Convoca a senhora secretária, a vereadora doutora Ângela, para fazer a verificação de presença. Senhora presidente, estão presentes a vereadora Amélia Naomi, o doutor Roniel, Willis, doutora Ângela, Tonhão Dutra, Roberto do Eleven, Juvenil Silvério, Carlinhos Tchaca, Dilermano Dier. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declara aberta a 16ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Tá. Não. Nós suspenderemos a sessão. Não. Então, nós vamos suspender a sessão para que todos os projetos tenham parecer das comissões. Suspensa a sessão, como já explicou a presidente, os 4 projetos que vieram do Executivo ainda estão passando pelos pareceres das comissões. Eles tramitam nas comissões, as comissões têm que dar o seu parecer com relação à votação antes que eles entrem efetivamente em votação durante essa sessão, que é uma sessão extraordinária. Só lembrando mais uma vez, a sessão extraordinária foi convocada especificamente para votar 4 projetos que vieram do Executivo para análise da Câmara Municipal. Enquanto as comissões vão dando o seu parecer, tudo é feito eletronicamente, através do gerenciamento eletrônico de documentos, o GED, né? Enquanto o parecer não é feito, os processos não podem ser votados. Por isso, a sessão fica temporariamente suspensa, mas pode voltar a qualquer momento para o início dos trabalhos. Então, faremos um rápido intervalo e voltamos já. É a Câmara de São José, mais participativa, mais perto da população. Voltamos ao vivo ao plenário Mário Shows, na Câmara Municipal de São José dos Campos. A sessão extraordinária desta terça-feira está suspensa para que as comissões possam dar parecer nos projetos, nos processos que vieram do Executivo para votação nessa sessão extraordinária. Essa sessão foi convocada na última sessão ordinária, ainda durante o recesso parlamentar. Nunca é demais reforçar essa questão do recesso parlamentar. O período do recesso parlamentar só não acontece em sessões plenárias, sessões ordinárias, exceção feitas às sessões convocadas especificamente para votar algum processo, algum rito urgente. Então, são as sessões extraordinárias. As sessões plenárias não acontecem, mas os vereadores e a Câmara Municipal não estão de férias, não. Todos continuam trabalhando normalmente, os vereadores e seus assessores nos gabinetes, e toda a administração da Câmara continua atendendo a população. Todos os serviços da Câmara funcionam normalmente durante o período do recesso parlamentar, que vai de 15 de dezembro até dia 1º de fevereiro. A partir de 1º de fevereiro é retomada, então, as sessões ordinárias desta que é a 16ª legislatura de vereadores. Então, o ano de 2014 tem início a 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura e recomeça a contagem das sessões ordinárias. Na pauta
desta sessão extraordinária está o processo número 14279. Os vereadores votam hoje um projeto que vem do Executivo que altera a lei reduzindo alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o chamado ISS ou o ISSQN, para os cartórios da cidade. Então, os cartórios, caso esse projeto seja aprovado, a alíquota atual é de 5%. Caso seja aprovado, ele será reduzido para 2%. E a expectativa do governo, claro, é que essa redução de impostos sejam repassadas às taxas cobradas da população. Então, é uma lei que trará benefício direto também para a população que depende dos serviços dos cartórios na cidade. Outro projeto importante na pauta de hoje é o projeto que altera a lei número 502, que é de 28 de junho deste ano. Um projeto que foi aprovado aqui pela Câmara Municipal, aprovado pelos vereadores, que é um projeto autorizativo para que o Poder Executivo, para que a Prefeitura pudesse fazer um convênio, contratar um financiamento de 800 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal. O objetivo era a implantação do Programa de Infraestrutura de Transporte e de Mobilidade Urbana, o chamado Protransporte, um convênio também entre a Prefeitura Municipal e o Governo Federal. Esse projeto previa a implantação do chamado VLT, o Veículo Leve sobre Trilhos. Mas a Secretaria de Transportes, depois de uma série de novos estudos com relação à implantação de um serviço de transporte rápido de massa, optou pelo chamado BRT, cuja sigla em inglês significa em português ônibus de trânsito rápido. E então o que vai se fazer na alteração do projeto de lei é exatamente substituir o projeto do VLT pelo projeto do BRT, que é o ônibus de trânsito rápido, para que o financiamento junto ao governo federal seja fechado. Para isso, a Câmara precisa aprovar esta alteração. Também o processo 14739 altera a lei complementar que dispõe sobre os impostos sobre serviços de qualquer natureza, mais uma vez o ISSQN. Só que dessa vez a redução é para os serviços das empresas do transporte coletivo urbano, que caem dos atuais 3% para 2%, também com o objetivo de manter as tarifas de ônibus no patamar que está na cidade de São José dos Campos. O projeto também, o outro projeto de lei, o quarto e último projeto que está na pauta, ainda aguardando parecer das comissões, é o que altera a lei do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos municipais, especificamente da educação. A alteração é para que os prazos, para que os profissionais da área de educação façam a opção pela incorporação do HTC, o horário de trabalho coletivo. Esse projeto também foi aprovado este ano, em sessão ordinária nesse ano, mas essa alteração, segundo o Executivo, é porque há a necessidade de se estabelecer de maneira objetiva os prazos para que os profissionais façam a opção pela incorporação do HTC, que é o horário de trabalho coletivo. Então esses são os 4 projetos que estão na pauta desta quinta-feira e que estão recebendo parecer das comissões antes de termos início à votação. A sessão pode começar a qualquer momento. Enquanto isso não acontece, faremos um rápido intervalo e voltamos já. É a Câmara de São José, mais participativa, mais perto da população. Reaberta a presente sessão. Nós passaremos ao processo de votação. Havendo impedimento técnico, informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Cedo, questão de ordem do vereador Rogério Ciborgue, que vai pedir a supressão da leitura com a palavra. Nobre presidente, boa noite demais vereadores, público presente, autoridades aqui, imprensa. Presidente, gostaria de pedir a supressão da leitura dos projetos e dos processos por serem de autoria de todos os vereadores e por já estarem acordados com as lideranças. Em votação, o requerimento verbal do vereador Rogério Ciborgue. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Queria registrar a presença do Luiz Carlos Vedranini Júnior, oficial do 2º cartório de registro,
Jorge André Alves, advogado do 2º Cartório de Registro de Imóveis, Laura Ribeiro Visoto, do 1º Tabelião de Notas, registrar a presença do secretário Célio Chaves. Também tem representantes da Secretaria da Administração aqui, a nossa diretora da Secretaria da Administração presente e acompanhando a sessão. Queria aqui desejar ao vereador Mota, que está nos acompanhando da sua residência, um Feliz Natal, uma ótima recuperação. Hoje era o último dia, vai passar por todos os exames, não só meu, mas de todos os vereadores que estão aqui. Como ele acompanha a sessão, e hoje, infelizmente, nós tivemos que suspender a sessão, e ele é uma pessoa que pôde observar e sugerir que a gente nunca suspenda, mas hoje não tinha como, em função dos pareceres, das emendas, nós tivemos que suspender. Então, Mota, um abraço a você e vamos em frente. Queria, então, passar para o processo de votação do processo 14.279 de 2013, projeto de lei complementar 54/2013, autoria Poder Executivo. Altera a Lei Complementar 272, de novembro de 2003, que dispõe sobre imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, e dá outras providências. Tem 4 emendas nesse projeto. Com a palavra, encaminhamento de votação, doutora Ângela. Esse projeto tem a intenção o Poder Executivo enviou para essa casa para adequar a lei, né, o ISSQN, para contemplar o acordo que o governo fez com os cartórios. As emendas têm 4 emendas, a emenda 1, 2 e 3 tem vício de origem, então a emenda 4 corrige uma técnica legislativa feita pelo Executivo. Encaminhamento de votação, vereador Juvenil Silvério. Presidente, quero cumprimentar aqui a todos os funcionários dos cartórios do nosso município, todos os que estão presentes em nosso plenário, acompanhando a sessão, também ao vereador Mota, que está nos assistindo aí pelos meios de comunicação. O PSDB orienta a votação favorável a esse projeto, porque entende realmente a importância para o município que isso seja aprovado por unanimidade. Porém, apenas acrescenta aí um comentário de que esse tipo de projeto, ele deveria vir já no seu escopo, não é? Quais são os serviços públicos que teria aí, de uma certa forma, a isenção, ou mesmo um olhar mais apropriado do poder público em relação aos projetos ou processos que estariam tendo benefícios na relação cartório-município. Esse projeto não contempla essa descrição dos serviços, porém, está dito aqui de que será feito na regulamentação desse convênio, porém, o PSDB vota favorável porque entende a importância desse projeto para o município. Eu vou permitir e suspender aqui, enquanto o vereador Dié discuta aqui com o doutor Reinaldo, da ATL, sobre sua emenda, que ele está questionando que a emenda dele não é inconstitucional. O Dié quer falar com você, urgente. Então, doutora Ângela, mas eu vou permitir, porque como o projeto hoje é uma sessão extraordinária, ele vai consultar e explicar a emenda ao doutor Reinaldo da TL. Vou ceder aqui uma questão de ordem, fugindo da nossa pauta,
ao vereador Roberto Delevin, se também desejar, ao vereador Macedo Bastos, que hoje estiveram na inauguração da Vara Especial das Mulheres, né? Estiveram representando todos os vereadores. Roberto Delevin, Macedo Bastos, vereadora Juliana Fraga, eu estive lá. Então, com a palavra, está suspensa. É suspensa que tem, não precisa suspender, não. Concedo a palavra ao vereador. Senhora presidenta, nobres vereadores, público presente, imprensa. Hoje estivemos lá, né, o vereador Macedo Bastos, Juliana Fraga. Hoje participei da cerimônia de inauguração da Vara Central da Violência Doméstica e da Família contra a Mulher, no novo Fórum do Jardim Aquários, Macedo Bastos. E a comarca agora passa a contar com a doutora Márcia Matei Loureiro, como a juíza titular da vara. O diretor do fórum, José Loureiro Sobrinho, destacou a importância dessa vara especializada, lembrando os direitos adquiridos merecidamente pelas mulheres nos últimos anos. Vale lembrar, vereadora Juliana Fraga, doutora Ângela, que até 1933 a mulher não tinha direito de votar. Hoje contamos com orgulho as várias mulheres ocupando cargos públicos eletivos. Começamos aí pela nossa presidente, né, da República. A cerimônia presidida por desembargador Salles Rossi contou com a presença de juízes, promotores de justiça, defensores públicos, advogados, policiais, servidores do poderes, além de muitas mulheres que lutaram contra a violência da mulher. E a nossa Casa de Lei aqui, a Câmara Municipal, estava bem representada pela nossa presidenta Amélia Naomi, que esteve lá na luta, na guerra pelos direitos da mulher, que hoje nós temos aqui, né, Macedo? Então, parabéns por essa mais uma conquista de São José dos Campos. Obrigado, senhora presidenta. Doutora Ângela fará encaminhamento de votação sobre o projeto 54/2013, processo 14279. Em 2003, foi alterado a lei anterior sobre toda a questão dos impostos sobre serviços de qualquer natureza. É uma lei extensa que determina função por função, profissão por profissão, exercício de trabalho por exercício de trabalho, com as diversas porcentagens que cada atividade paga. Então, os cartórios, tradicionalmente, na cidade, pagavam 5% sobre o que eles recebiam. E houve uma reivindicação dos cartórios já há muito tempo da redução para 2%, conforme ocorre em muitas cidades, inclusive do estado de São Paulo. Guarulhos é assim, Diadema é assim, Osasco é assim, algumas cidades que eu estou me lembrando. E o governo anterior não sentava para conversar, vários cartórios começaram a pagar da justiça o que eles acreditavam ser justo, e outros ficaram sem pagar porque não concordavam com essa alíquota. E o governo Carlinhos sentou para conversar com eles, para negociar, e então a lei está mudando o item específico que trata sobre a questão do cartório, e com a redução de 5 para 2, mas com algumas condicionantes que foram acordadas com os cartórios, inclusive a retirada de juro, a negociação do parcelamento da dívida sem o juro, mas por um prazo maior. Então, esse acordo foi feito do governo com os cartórios, que aceitaram, na primeira instância, essa negociação. Estiveram aqui na semana passada colocando algumas preocupações que eles gostariam que a lei avançasse, né? Os vários vereadores estiveram na conversa junto com eles aqui na sala Pedro Bala, em que eles apresentaram essas reivindicações que o governo ficou de negociar para o dia de hoje.
Então, o que nós estamos discutindo, então, agora, para votar, é isso. É a discussão específica do item dentro da lei, do imposto, o ISS, imposto sobre qualquer natureza, né, imposto sobre serviço sobre qualquer natureza, específica para a questão dos cartórios. Então, tem diversas... Deixa eu abrir o projeto aqui para a gente ler direitinho. Tem diversos artigos da lei que vai... Pegar o papelzinho e ler é difícil ao mesmo tempo. Então, a lei vai colocando da seguinte maneira. Bom, ele cria um capítulo dentro da lei do ISSQN sobre a redução de alíquota. Então, essa lei vai tratar especificamente da redução de alíquota, dizendo de que forma vai ocorrer essas reduções. Depois da questão da adesão, porque o acordo que o governo fez com os cartórios é que, para eles terem o direito a essa redução da alíquota, eles têm que cumprir alguns requisitos combinados, né? Por exemplo, fornecimento de serviços públicos a serem definidos em ato infralegal, prestados de forma não onerosa para atender esse público municipal. Autodeclaração dos créditos fiscais pretéritos cujos lançamentos não foram efetuados até a data da adesão. Então, são diversos itens acordados do governo com eles para poder ocorrer a adesão e eles terem o direito à redução. Então, o capítulo todo sobre isso, sobre essa adesão, vai colocando direitinho cada um dos pontos. Depois do capítulo 3 é da remissão. Então, trata exatamente daqueles cartórios que não pagaram o seu imposto ao longo dos últimos anos, então, de que forma vai ser feita essa redução. Então, aos contribuintes que expressamente aderirem ao disposto dessa lei complementar, quer dizer, os contribuintes são essas pessoas, os cartórios. A remissão para os créditos tributários constituídos e enunciados espontaneamente dos termos do artigo 172 do Código Tributário Nacional em percentual de 60% da alíquota de 5% prevista no item 21.01, que é quando trata da questão dos cartórios. Então, vai dizendo direitinho a questão da remissão. Depois do capítulo 4, fala do regime especial do parcelamento. Então, aqueles cartórios, aquelas pessoas físicas que têm o comando do cartório, eles vão poder fazer o parcelamento dos seus débitos. Então, também está tudo claro. Aqueles que aderirem ao disposto dessa lei complementar, ficará instituído o regime especial de parcelamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, relativo aos fatos geradores anteriores à aplicação dessa lei complementar, até a competência de novembro de 2013, inclusive escrito em dívida ativa, mediante parcelamento do principal dos seus acréscimos legais, depois da aplicação do disposto do artigo 5º dessa lei. Então, é aquela remissão e a redução, então, vai sendo colocado tudo direitinho. Então, o parcelamento poderá ser feito em até 36 parcelas, que é a ideia do governo acordada com eles, de que vá no 14, 15, 16, os 3 anos do governo, os próximos 3 anos, que ainda dentro desse governo, será feito esse parcelamento. Antes, eles tinham que estar pagando pela dívida ativa imediata, e agora o governo está fazendo esse parcelamento em 36 vezes. E depois tem todas também de que forma vai ser feito o recolhimento. O capítulo 5, aí fala das disposições gerais desse acordo, para poder fazer a adesão, né? O sujeito passivo perderá os benefícios fiscais instituídos por essa lei complementar, mediante despacho fundamentado da autoridade competente, inclusive retroativamente autorizados até a sua efetiva liquidação, sempre que verificar. Então, descumpriu o acordo, ele perde o direito de ter essa redução. O parcelamento deixa de ocorrer se também não for cumprido o acordo. Então, foi feito um acordo, dentro do acordo vai reduzir essa alíquota, dentro do acordo os cartórios se comprometem a exercer na sua função algumas atividades para o interesse público, a redução pode ser feita de forma automaticamente dentro do acordo e as dívidas podem ser parceladas até 36 meses e, se for descumprido qualquer ponto do acordo, fica também
por parte do governo, o descumprimento da redução e do parcelamento. Então, esse capítulo 5 fica colocando as disposições gerais. O que acontece se qualquer uma das partes que estão sendo acordadas hoje deixem de cumprir a sua parte do acordo? Então, vai lá cada uma das questões, né? E depois fica vedada a restrição de importantes recursos. E depois a lei entra em vigor da data. Então, está dizendo que é necessário para toda lei que é promulgada pelo prefeito, sancionada pelo prefeito, tem que dizer quando que ela vai entrar em vigor. Então, essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014, que é para já valer para o pagamento do ISSQN do ano que vem e começa também, a partir de janeiro, o parcelamento da dívida que tenha algum dos cartórios tenham com o governo. Então, essa é a explicação do governo, do projeto de lei. Então, por isso que eu disse, naquela hora que fui justificar o voto da bancada do PT, que está fazendo uma mudança para adequar, dentro daquele inciso 21, que se trata de cartório, a questão da adequação para eles poderem ocorrer essa redução do pagamento. Obrigada, doutora Ângela, que é da Comissão de Justiça, que explicou e esclareceu o projeto. Vereador Dié, autor da emenda, com a palavra no encaminhamento de votação. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, imprensa, só para esclarecermos a questão das duas emendas de autoria desse vereador Dié, emenda 2 e 3. Na verdade, não há nenhum vício de origem, haja vista que o nosso jurídico deu o parecer favorável, a própria Comissão de Justiça também fez a sua manifestação. Na verdade, a emenda número 2, ela é uma emenda que vinha a esclarecer, não é, em percentuais. Não é? Mas, numa conversação, né, dialogando com os representantes de cartório e representantes do governo, mais esse vereador, chegamos ao entendimento de que não há ainda um amadurecimento 100% das negociações entre o governo e os representantes de cartório. Conquanto nós nos curvamos diante da situação, diante da exposição feita pelo governo e pelo entendimento dos representantes de cartório. Enquanto este vereador, usando do bom senso, admite que, embora a emenda esteja perfeita a ser votada, não foi concluído as devidas negociações com o Poder Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Então, nós passaremos ao processo de votação. Questão de ordem, vereador Rogério Cyborg. Nobre presidente, gostaria que pedir e solicitar que as emendas 1, 2 e 3, a 1, 2 e 3, fosse votado em bloco. Em votação, pedido verbal do vereador Rogério Cyborg. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Não há nenhuma manifestação em contrário, senhor presidente. Em votação, emenda 1, 2 e 3, vereadores. Em votação, emenda 1, 2 e 3, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Quatro votos favoráveis, senhor presidente. Rejeitada a emenda com 4 votos. Emenda número 4, Poder Executivo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Em votação, o processo 14.279 de 2013, projeto de lei complementar 54 de 2013.
Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Processo 14.738, de 2013. Projeto de Lei Complementar 55/2013, Poder Executivo. Altera a Lei Complementar 502, de 28 de junho de 2013, com suas alterações, que autoriza o Poder Executivo a contratar e garantir financiamento no valor de 800 milhões de reais, junto à Caixa Econômica Federal, para execução de empreendimentos integrantes do Programa de Infraestrutura de Transporte da Mobilidade Urbana, Pró-Transporte e da outras providências. Informo, senhores vereadores, que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto se abre em mão. Não há nenhuma manifestação Em condições de votar, encaminhamento de votação, doutora Ângela. Senhora presidente, senhores vereadores, essa casa já autorizou o Poder Executivo a fazer um financiamento com a Caixa Econômica para implantar na cidade a melhoria do transporte público. Só que, na época, o governo ainda estava com a ideia de fazer um VLT, porque era o projeto inicial que tinha sido colocado, e dentro de toda a discussão com o governo federal e com a possibilidade de fazer, em vez de o VLT numa região da cidade, fazer o BRT na cidade inteira, a compreensão do governo é que o BRT vai estar trazendo muito mais benefícios para a comunidade. Então, essa lei é simplesmente para autorizar que o governo continue assinando financiamento, só que, em vez para a implantação do VLT, do BRT. Em votação, processo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. 3 votos contrários, senhora presidente. Aprovado com 3 votos contrários. Justificativa de voto, vereador Petiti. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes na Câmara Municipal e a todos os funcionários da casa. Primeiro, o PSDB se posicionou contra, porque no Estatuto da Cidade, tudo que tem um impacto financeiro, tem que haver uma audiência pública. E, especificamente para o BRT, não houve essa audiência pública. Quando a administração atual fez a audiência pública para o VLT, eles listaram várias desvantagens do BRT. E agora, para a surpresa da população, mudaram de ideia. Primeiro, não é ecológico. Isso aqui é um material da própria administração. O BRT não é ecológico, traz consigo o estigma negativo do ônibus. Se mal implantado, degrada o corredor, acaba com o comércio, acabando com todo o trabalho de pessoas que investiram no comércio para fazer a cidade crescer. E divide a cidade, não atrai usuário de carro. Fica a pergunta aqui do PSDB, da bancada do PSDB, por que a mudança de ideia? E, infelizmente, ainda com os 800 milhões, que é um empréstimo. Então, as próximas administrações vão ter que sempre acarretar com esse pagamento. Obrigado, presidente. Justificativa de voto, vereador Macedo Bastos. Senhora presidente, apenas para lembrar o seguinte: VLT, BRT, são questões complexas dentro da questão da técnica relacionada à questão de trânsito e tudo mais. Eu penso o seguinte, que o governo mudou a sua posição. E, às vezes, quando a gente retrocede, parece que é covardia, mas, nesse caso, eu acho que foi ousadia, porque ousou o governo e teve a coragem de dizer, nós vamos mudar, porque nós entendemos que esse mecanismo é que vem atender as demandas da comunidade, da população, na questão do fluxo de veículos. Então, acho que o prefeito, quando tomou essa posição, tomou muito consciente, muito conhecedor da problemática. Então, tanto um como o outro sofrem críticas, elogios e críticas. Vejo que esta ponderação que foi feita pela administração, pela Secretaria de Transportes, ela foi muito feliz e o resultado, sem sombra de dúvida, vai muito melhorar as condições da nossa cidade na questão do escoamento do tráfego, particularmente para o transporte coletivo.
Justificativa de voto, vereador Carlinhos Chaca, informar a todos os vereadores e a população que o estudo do ITA, que foi feito na administração anterior, que era um documento sigiloso das duas partes, ele foi aberto, até porque a opção do ITA era pelo BRT. E esse estudo, como vereadora no governo anterior, fiz a solicitação, recebi um documento da entidade dizendo que não poderia abrir, inclusive da aeronáutica, assinado que eles tinham esse contrato, mas o governo Carlinhos abriu, então, portanto, baseado no requerimento, este estudo está aqui na casa, disponível a todos e a todas que queiram consultá-lo, e esse estudo aponta pelo BRT. Justificativa de voto, vereador Carlinhos Chaca. Senhora presidenta, demais vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara, pelo contrário, né, nós temos que elogiar a decisão do governo, porque o governo Carlinhos, há 11 meses e alguns dias, ele recebeu esse estudo, essas coisas que já havia no passado, as pessoas estavam conversando, mas de fato não se aplicava, vereador Dié. E o nosso prefeito teve a coragem, foi a Brasília atrás de recurso, a princípio era o VLT, mas ouvindo a população, as audiências públicas, que foi fundamental, os estudos, as sugestões, o nosso prefeito, ele acatou essa sugestão de ser investido no BRT, que vai atender toda a cidade. A princípio iria atender a região sul, né, o projeto do VLT, com o BRT, doutor Ângelo, vai atender também a minha região, a região norte. Então, mais do que nunca, eu tenho que ser favorável. Então, nós temos uma diferença de uma administração que não só ouve, mas presta atenção na sugestão da população. Então, eu tenho que elogiar o nosso prefeito, que está pensando em toda a cidade, por isso, o PMDB vai e eu vou votar a favor desse processo. Justificativa de voto, vereador professor Calazans Camargo. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal aí que nos assiste aqui na Câmara, em casa, através da TV Câmara, imprensa. Esse projeto que vinha sendo até então estudado do VLT, ele é um projeto que não haveria condição de expansão, não é? Nós teríamos aí a mesma dívida dos 800 milhões, só que sem condição de expansão futura. Com o BRT, todas as regiões da cidade serão contempladas. As várias áreas, região leste, região norte, central, sul. Então, é um projeto bem amplo, que atenderá muito mais a população, e nós teremos condição de desenvolver mobilidade urbana, como ela deve ocorrer em São José dos Campos. Num seminário que ocorreu no Colinas, como bem disse o prefeito Carlinhos de Almeida, alguns meses atrás, vieram especialistas de outros países, onde já estavam aplicando esses sistemas, e ele começou a desconfiar que o VLT não seria o melhor para a cidade. Eu acho que o prefeito teve sim a humildade de ouvir especialistas, ouvir a sociedade e alterar esse projeto, que é um projeto de impacto futuro. Por muitos anos, nós teremos o efeito desse programa na cidade. E é uma dívida contraída também para 30 anos, de 800 milhões. Então, eu acho que o prefeito ele foi muito corajoso, sim, toda a sua equipe, secretário Wagner, para tomar essa decisão importante. Por isso, nós votamos favoráveis ao projeto. Registrar a presença, Marcelo Bento, assessor das Relações Legislativas, César Godoy, assessor de Consultoria Legislativa, Sueli, secretária adjunta da Administração, Márcia Teixeira, diretora do Departamento de Gestão, e Marco Aurélio, secretário de Governo, e o secretário Célio Chaves. Bom, passaremos para o processo 14739/2013, projeto de lei complementar 56/2013, autoria Poder Executivo. Altera o anexo 1º da Lei Complementar 272, de 18 de novembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN. Esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto os senhores vereadores se abrem mão do prazo de emenda.
Não há nenhuma manifestação em contrário. Em condições de voto, encaminhamento de votação, doutora Ângela. Senhora presidente, senhores vereadores, alguns meses atrás, quando toda a cidade se manifestou sobre a questão da tarifa do transporte público coletivo, o Carlinhos mandou para essa casa, o prefeito Carlinhos mandou para essa casa a possibilidade, o pedido de autorização para a redução do imposto para o transporte público coletivo. Esse projeto de lei complementar visa adequar exatamente para o transporte público coletivo, porque existe o transporte de qualquer natureza que não é o público coletivo de ônibus para a população que serve para todos esses bairros da cidade. Então, existe o transporte e o transporte público coletivo. Então, ficou uma questão, na hora de lançar o imposto para o ano de 2014, então, é a necessidade de deixar claro que as alíquotas são diferenciadas para o transporte público coletivo e o transporte de qualquer natureza. Encaminhamento de votação, vereador Juvenil Silvério. Presidente, o PSDB vai votar contrário a esse projeto, primeiro porque ele é um projeto que entendemos inconstitucional, uma vez que mexer nessa planilha não é dinheiro do município, e além disso, podia também estender, então, aos transportadores escolares, né, e outros transportadores do nosso município. Por que somente a empresa de ônibus, que já tem o PIS, COFINS, IPTU, uma série de benefícios que essa administração já deu a essa empresa de ônibus? Ou seja, é um governo dos empresários do transporte público do município, que ganham muito dinheiro, inclusive na mudança do cartão eletrônico, com os créditos que já tinham 90 dias, e quem não conseguiu transferi-los ou usá-los, perdeu esse dinheiro, em favor, obviamente, dos empresários. Então, é mais um benefício ao empresário do transporte coletivo do nosso município. Podia, pelo menos, estender aos transportadores escolares, aqueles que fazem aí da nossa cidade um grande serviço em favor das crianças, por exemplo, escolar do município. Além dos fretamentos, enfim, uma série de outros serviços que podiam ser contemplados. Só para o transporte coletivo municipal, que são as empresas de ônibus mais milionários que tem aqui, é realmente um grande saco de bondade a esses empresários tão grandes e milionários que já tem por aqui. Em votação, o projeto 14.739/2013, projeto de lei complementar 56/2013, autoria Poder Executivo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. 3 votos contrários, senhora presidente. Aprovado com 3 votos contrários. Justificativa de voto, Carlinhos Tchaca. Senhora presidenta, só para refrescar a memória, nesse ano o governo Carlinhos Almeida implantou a integração 100% na cidade. Ou seja, a população pode se locomover economizando com mais conforto, está sendo aplicado aí os corredores de ônibus, as pessoas chegam mais cedo em casa, mais cedo ao trabalho. Nós estamos melhorando todos os sistemas, novos ônibus, enfim, essa redução foi necessária porque também fizemos a redução da tarifa de ônibus, o que foi um pleito de toda o Brasil, saiu às ruas para fazer isso. Então, fizemos tudo isso, melhoramos o sistema, e para não quebrar o sistema, foi necessário fazer isso. E só para agradecer a vereadora Dulce Rita, que me poupou, me entregou, ofertou um cartão de Natal muito bonito, por sinal, um dos cartões mais bonitos que eu recebi, a mensagem mais bonita. Então, a líder da oposição agradeceu o cartão de Natal que eu recebi. Encaminhamento, justificativa de voto, vereadora Dulce Rita. Só para você sentir que aqui dentro também bate um coração. Mas eu queria falar que, apesar de tudo isso, que apesar de todo esse saco de bondade, nós continuamos sendo a passagem mais cara do Brasil. E lembrar também que, apesar de toda essa remodelação, teve os cortes das linhas, teve os cortes de viagens, principalmente no começo da madrugada, ou os trabalhadores que chegam mais tarde em casa têm que ficar 1h30 no ponto que cortaram viagem.
Os trabalhadores têm que sair 5 horas da manhã também, estão agora perdendo a hora de serviço, porque também cortaram a viagem. Então, agora a viagem está dependendo da demanda. Então, quando tem bastante passageiro que é rentável para o empresário, está tudo bem. Agora, quando sobra o osso da madrugada, não tem ônibus e o trabalhador é que se lasca. E o coitado do trabalhador sendo penalizado pelo Partido dos Trabalhadores na cidade. É um absurdo. Processo de votação 14.740/2013, projeto de lei complementar 57/2013, autoria Poder Executivo. Altera as leis complementares número 453, de 8 de dezembro de 2012, 454, de 8 de dezembro de 2011, 523, de 21 de novembro de 2013, 524, de 25 de novembro de 2013, e da outras providências. Esse projeto tem uma emenda. Encaminhamento de votação, doutora Ângela. Informo, senhores vereadores, que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulto os vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Não há manifestação em contrário. Em condições de voto, doutora Ângela, encaminhamento de votação. Esse projeto do Executivo tem dois pontos. No corpo do projeto da lei complementar, ele está autorizando a que seja prorrogado o prazo que era até fim de dezembro, para que os servidores possam fazer a opção do HTC ou da mudança de plano de cargos e salários, era até agora em dezembro. Dentro da discussão, né, o governo, então, está prorrogando para 31 de janeiro. A emenda também é uma emenda para adequar a linguagem do anexo 1 da lei que foi aprovada anteriormente, em que dizia, por exemplo, diretor de escola, licenciatura em pedagogia ou em área afim de educação, preferencialmente com pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado em área afim de educação ou gestão escolar. Então, está tirando a palavra plena do diretor de escola, assistente de direção. Os outros cargos ficam licenciatura em pedagogia, preferencialmente com pós-graduação, lato sensu, mestrado ou doutorado, em área afim de educação. Parece que sutilmente é um erro de português, de colocação, de grafia, mas, na realidade, é uma questão ideológica. Então, quem vai ser orientador de escola, se ele tiver uma faculdade de geografia, por exemplo, para ele assumir o cargo de orientador de escola, ele tem que ter uma pós-graduação em pedagogia, quer dizer, numa área a fim de educação. Então, está se fazendo essa pequena adequação de possibilitar que os servidores façam a sua opção até o dia 31 de janeiro, e essa questão da licenciatura em pedagogia para os professores em cargos de designação pela Secretaria de Educação. Encaminhamento de votação, vereadora Dulce Rita. Nós, do PSDB, vamos votar a favor desse projeto, porque sentimos que o gasto com o magistério tem que ser feito principalmente dentro da sala de aula, e não com os adereços que estão por vir, e nem comprando frota também para a Secretaria de Educação. E também queremos apontar aqui que, infelizmente, mais uma vez aqui veio ser um relatório de impacto financeiro, não está no processo, que acompanha o processo administrativo, mas, mesmo assim, com esses erros todos que estão acontecendo, nós entendemos a relevância desse projeto, votaremos a favor. Em votação, o processo 14.470/2013, projeto de lei 57/2013, emenda número 1, do Poder Executivo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Todos os senhores vereadores favoráveis, senhora presidente. Em votação, o processo 14.740 de 2013, projeto de lei 57 de 2013. Vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Tá. Gostaria aqui de, aprovado por unanimidade, está encerrada
a presente sessão e gostaria de ceder encaminhamento de votação ou justificativa. Questão de ordem. Vou ceder ao vereador Juvenil Silvério, ao vereador Rogério Ciborgue e o vereador Macedo Bastos para falar do fórum. Está aqui com a palavra agora. Juvenil Silvério. Presidente, eu quero aproveitar esse momento de alegria e festas e fim de ano, né, para também cumprimentar ao Roger, nosso amigo, que hoje é aniversário dele, está colhendo aí mais uma primavera. O Roger é um profissional competente, grande parceiro desta casa e que no dia do seu aniversário está aqui cumprindo de forma bastante íntegra o seu papel de servidor desta casa. E também lamentar, uma alegria e uma tristeza, né? Lamentar a questão do jornal de hoje que traz as demolições das casas, né? Foi cantado em prosa e verso aí que íamos fazer um grande estudo de impacto, que nenhuma casa mais se demolida no município, enfim. E agora não vejo mais no plenário as pessoas vindo aqui, batendo panela e fazendo algazarra nesse sentido. E nesse dia de hoje o jornal traz a demolição de várias casas do nosso município. É uma pena, porque o discurso é contrário da prática. E fiquei sabendo também que essas intimações eram servidas às pessoas lá nos bairros pela prefeitura. Funcionários da prefeitura que levavam a intimação lá. Então, é lamentável saber dessa questão habitacional no município. Além disso, senhor presidente, queria solicitar à casa que fizesse uma averiguação, vereador Roniel. Olha só que estranho. Domingo teve festa no Polo Esportivo, lá do São Judas Tadeu. E teve um grupo de teatro fazendo lá uma peça teatral para as crianças. Pasmem os senhores, gestos e palavras obscenas estavam no roteiro dessa peça teatral. Foi pedido, vereador Ciborgue, foi pedido para que os artistas parassem com a peça, mas nem assim eles fizeram, não quiseram saber. Continuou-se a peça. Várias pessoas que lá estavam, porque realmente o Polo Esportivo ele recebe muita gente no final de semana, muita gente veio reclamar de linguagem obscena e também gestos obscenos. É um absurdo uma peça teatral, especialmente para as crianças, no espírito natalino, ter esse tipo de situações no roteiro. É lamentável, infelizmente. Questão de ordem, vereador Rogério Ciborgue. Nobre presidente, vem esse microfone também para parabenizar o Roger pelo aniversário. O Juvenil foi muito mais rápido do que nós, né? Mas tenho certeza que o Roger é uma pessoa querida aqui não só pelos 21 vereadores, mas por toda a casa. Muito obrigado por tudo que você tem feito por nós aqui, Roger, porque não é fácil. Então, que Deus te abençoe. E também, presidente, gostaria de desejar um Feliz Natal a todos os funcionários, a todos os vereadores, um ano de 2014 repleto de paz e alegria para todos, que Deus abençoe, estaremos aqui na cidade. E tenho certeza, hoje eu também passei lá no fórum, presidente, só para colocar o fórum velho, está ficando muito bonito, vereadora Dulce Rita, ficando muito bonito lá o fórum, onde vai ocupar os cartórios eleitorais. Então eu tenho certeza que a cidade vai ganhar muito e com a logística disso. Parabéns a todos, um Feliz Natal e um ano de 2014 abençoado a todos. Questão de ordem, vereador Tonhão Dutra. Senhor presidente, também quero agradecer a todos os funcionários dessa Casa de Lei, a população de São José dos Campos, que foi um ano de 2013 de muitas lutas e conquista na nossa cidade. Queria também cumprimentar aí a sempre bem-vinda aqui nessa Casa de Lei, a dona Graça, que mora na nossa região, e dizer que os compromissos do Partido dos Trabalhadores, através do prefeito Carlinhos, vem se realizando. E também eu quero agradecer aí a imprensa, através daqui que está presente, sempre junto com a gente, o Jair, que trabalha na imprensa, o Celinho, lá da Rádio São José, uma grande rádio de luta, que comunica também quase que a cidade inteira já, lá através do João Papinha. O Lano Brito também, que sempre está aí, no meio de comunicação.
O Francisco aqui do jornal O Vale Paraíba também está sempre aí colocando as matérias nos jornais. E também agradecer a todos os secretariados do prefeito Carline que vem aqui, em nome do doutor Reinaldo, cumprimentar a todos. E também a todos os companheiros e companheiras vereadores dessa Casa de Lei, que foi um ano de muita luta, de muito trabalho. E o ano de 2014, nós estará firme, desde o início do dia 1º em diante, cobrando melhorias de nossas cidades. E dizer também que, quando a gente estava aqui no papel de oposição no passado, nesse momento, se fosse fazer as contas das casas que eram derrubadas, com certeza já tinha derrubado mais de 400 casas em toda a cidade no governo anterior. E agora tem diálogo, tem conversa, e não derruba, e vamos conversar até chegar a um determinado comum, que é o Poder Judiciário que faz esse pedido, inclusive retroativo já há 2 a 3 anos atrás. Então, um bom Natal e um feliz Ano Novo para todo o povo de São José dos Campos. Tonhão Dutra. Com questão de ordem, vereador Carlinhos Chaca. Senhora presidenta, eu esperava que a oposição, nesse clima natalino, viesse aqui para desejar para nós, vereadores, palavras de conforto, de alegria, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Para prestar esclarecimento, porque eles não são obrigados a saber, mas deveriam, porque eles foram situação aqui, que o que está acontecendo hoje, com relação à área de risco, foi lambança do governo passado, porque fizeram vários laudos contraditórios. Eu já vim aqui no microfone, já falei, pena que tem gente que ouve, mas não presta atenção. Eu avisei, foram vários laudos contraditórios que foram feitos. E são processos que estão na justiça e o promotor público, em cima de um desses laudos, está enviando, infelizmente, na véspera de Natal, mandando essas notificações para os moradores. Mas os moradores estão bem calçados, estão aí junto com a Defensoria Pública, se defendendo, porque temos hoje um processo para ser feito um novo laudo, que eu espero que a Univap realmente dê um parecer, o Walter Rasch, de que fato, se a pessoa está morando em área de risco mesmo. E aí sim, depois desse laudo da Univap, que a gente possa tomar uma decisão coerente e correta. Porque do jeito que está, também eu concordo com a oposição. Eles criaram uma situação que está acontecendo hoje. É ruim você gerar o terrorismo na cabeça da população, passar o Natal com aquele problema na cabeça. Infelizmente, é o que está acontecendo. Mas eu tenho certeza que a Prefeitura Municipal, nós temos pessoas com sensibilidade lá no jurídico, na regularização. Tenho certeza que, primeiro, vamos esperar esse laudo da Univap sair para depois ver o que a gente faz. Mas, de qualquer forma, no clima natalino, gostaria de desejar aí um feliz Natal, que o Menino Luz ilumine todos os vereadores nas suas caminhadas, na sua família, que todos os joseenses possam festejar, quem mora na periferia, nos loteamentos regulares, na cidade, possam fazer essa confraternização saudável, espiritual, que possam comemorar tanto a passagem de ano também, com muita alegria, com muitas conquistas em 2014. Obrigado, senhora presidenta. Questão de ordem, doutora Ângela. O que o Chaca colocou aí no microfone é o fato e a versão do fato. Então, ele explicou realmente a versão do fato, porque ficou a versão dada pelo jornal um pouquinho confusa. Então, a versão correta do fato é explicada pelo vereador. Mas o que eu queria estar colocando é que, desde 2002, a Embraer criou uma escola de ensino médio, o Colégio Embraer Juarez Vanderlei, que a Embraer é a única financiadora desse colégio, tá? Para crianças provenientes de escola pública. E esse ano a gente teve a grata informação de que
Dos 200 crianças selecionadas para participarem do ano que vem nessa escola, 116 foram da rede municipal. É o maior índice de crianças da escola municipal, da rede municipal, aprovada. Então, queria parabenizar a todas as escolas, foram de 30 escolas que foram aprovadas, parabenizar todos os educadores, a rede municipal e a gestão da Secretaria de Educação por ter alcançado esse número de mais de 50% dos meninos, dos alunos selecionados serem da rede municipal. Queria também, como todos os outros, desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, é a última sessão que nós vamos ter, aos vereadores, aos seus assessores, ao pessoal da Câmara e a toda a população. Questão, vereador Willis. Pode ser o Petite? Tá, o vereador Petite. Eu vou ter esse microfone aqui, que é incrível como a situação tem desculpa para tudo. Relatou no jornal, derrubaram 140 casas, ainda teve um vereador que me antecedeu e falou que derrubou, mas conversa com a população. Eles conseguem fazer com que a ação deles seja diferente da ação do PSDB. O laudo, tão criticado aqui também por um companheiro meu de casa, é um laudo da Defesa Civil do município e, posteriormente, a Defesa Civil Federal veio fazer um laudo e, incrível, bateu os dois laudos. Se eles estão esperando um laudo da Univap, é válido. Se eles querem correr o risco de alguma casa, né, com chuva, alguma família vir a perder vidas, a perder sua casa, por que eles derrubaram 140 até agora? Espera o laudo da Univap. Se não acredita num laudo da Defesa Civil do município e da Defesa Civil Federal, espera o laudo. Espera o laudo da Univap e não derrubem 140 casas na calada da noite, né? Que acusavam a gente de derrubar casas sem conversar. Até um vereador da oposição, ele ia na frente das máquinas para não derrubar a casa. Engraçado, ele não está indo dessa vez. Foram 140 casas e aposto que ele não acordou para nenhuma casa derrubada nessa atual administração. Aproveitar agora, depois dessa crítica, né, dessa realidade que a situação no momento constrói para São José dos Campos, parabenizar ali, desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todo mundo e deixar um abraço especial para o meu grande amigo aqui, Roger, pelo seu aniversário, muita saúde, muita paz. Obrigado e boa noite a todos. Vereador Willis, questão de ordem. Boa noite, presidente, mesa diretora. Roger, parabéns, cara. Roger, a gente já se conhece há bastante tempo. Meu ex-aluno de violão também, né? Queria desejar um Feliz Natal a todos, tá? Mas eu queria citar o nome, um Feliz Natal especial para Daniela Santos, Paiasmin Souza, Diego Claretti, Roberto Monteiro, Sebastião Júnior, Core Pereira, Juliano Luiz, Egberto Faria, Elson Monteiro, Robson Matias e o Hamilton José, que é a minha equipe de assessores, que sem eles meu trabalho não teria sido realizado este ano. Obrigado, boa noite. Boa noite. Vereadora Dulce Rita, depois vereador Shakespeare. Eu também quero desejar aqui um Feliz Natal a todos presentes, minha assessoria. Um parabéns aí para o meu grande amigo, Roger. E eu queria também dar uma sugestão aí para a nossa presidenta, que ela abra na Comissão da Verdade um pedido de esclarecimento para o Romeu Tuma sobre o livro dele e as acusações dele aqui nessa casa. E Feliz Natal e bom Ano Novo para todos. Vereador Shakespeare. Senhora presidenta, vem esse microfone no derradeiro, no final já da sessão e na última sessão do ano. E eu me lembro que logo no início da sessão, eu vou fazer aqui um apontamento, que eu estive infelizmente, vereadores, vereador Willis, eu tive agora essas últimas semanas no hospital municipal, no pronto-socorro, e pude ver uma melhora ali no salão ali do pronto-socorro, onde não tem tanto aquelas macas ali, todas amontoadas. O secretário está de parabéns, parabenizar. A dama da saúde já, ela pode confirmar, eles ali, que existem pessoas que chegam de última hora e que realmente precisam ser atendidos ali numa emergência. E o hospital municipal em si, a gente recebe algumas reclamações, mas pessoas elogiando.
Agora, eu tenho aqui, volta esse microfone, doutora Ângela, para dizer que a SPDM recebeu já da gestão passada mais de 100 e poucos milhões, e nessa agora é renovada para 127 milhões, e não tem a coragem e a competência de qualificar o atendimento primordial, que é o primeiro atendimento que as pessoas chegam no pronto-socorro e são mal atendidas, pessoas não qualificadas. Não é possível, com mais de 100 milhões de reais, a SPDM não tem condição de colocar pessoas competentes para atender. Aí fica o secretário se esforçando para atender nas unidades básicas, se esforçando para atender nas UPAs, se esforçando para fazer uma mudança ali, se esforçando para contratar médico. Fica o prefeito tendo que atender a cidade toda e a gente confiando na administração da SPDM. E a SPDM me vai, o doutor Bastos, com mais de 100 milhões e ainda tem esse atendimento aí precário ali no atendimento. Quando eu estive ali, nesses 3 últimos dias, e pude ver, as pessoas me chamaram, pude ver ali no pronto-socorro, na sala de atendimento, doutora Ângela, nem o ar-condicionado funcionava. Nem o ventilador estava quebrado. E as pessoas ali amontoadas, ali esperando um atendimento. E as pessoas falavam, olha aqui, vereador, o negócio é assim, quando a gente entra da porta para dentro, é bem atendido pelo médico, é bem atendido pelos enfermeiros, somos bem atendidos. Quando passa então para a ala, então lá do outro lado, a ala nova, é excelente, é hospital de primeiro mundo. Só que, infelizmente, doutor Roniel, quando as pessoas chegam ali, são atendidos parecendo cavalo. Porque você... E se reclama, então, vai ver o que acontece. Eu não acredito que com mais de 100 milhões a SPDM tenha direito de vir na nossa cidade achando que nós somos qualquer um e contratar pessoas desqualificadas. Mas está em fase de treinamento. Pelo amor de Deus. Qualifica antes de colocar para atender a população. Não é possível que com mais de 100 milhões não tenha condição de consertar o ar-condicionado da recepção do pronto-socorro, onde é o nosso gargalo, onde a pessoa que está doente chega lá, vereadora Dulce, e quer ter um atendimento de qualidade. Então eu volto aqui na última sessão, infelizmente, para mais uma vez dizer, parabéns, secretário de Saúde, melhorou muito, tem muita coisa que precisa melhorar, mas melhorou ali aquelas macas que antigamente, em gestões passadas, eram amontoadas, enferrujadas, o chão ali não era pintado, era um negócio, uma bagunça. E agora melhorou muito, vereadora Juliana. Eu estive ali dentro e eu vi, houve uma melhora significante. Mas a gente está aqui trabalhando. Aí o vereador passa na rua, esse vereador não faz nada para a saúde. Olha a melhora que está lá. O secretário vai inaugurar, vai fazer o prefeito, vai andando no mercado, fazendo a compra com a vereadora Amélia. Mas lá, olha só o hospital. E sendo que nós destinamos verbas, entregamos para alguém administrar e chega lá, a SPDM, mais uma vez, está tratando o povo de São José dos Campos, os munícipes que precisam de um trabalho digno, que é a saúde, como qualquer pessoa. Então, fica aí a minha cobrança para o pessoal da SPDM, para mais uma vez, dessa última sessão. Esse vereador, eu sei que eu sou novo, tenho muita coisa ainda para aprender, vereadora, obrigado pelas palavras, mas fica aqui a minha cobrança, porque eu pude ver o que a população pôde mostrar para mim ali no pronto-socorro da Vila Industrial. Obrigado, presidente, e um Feliz Natal e Ano Novo a todos os vereadores e trabalhadores dessa casa. Obrigado. Vereador Shakespeare, apesar de ser uma questão de ordem, nós vamos encaminhar a sua reclamação ao senhor Carlos Maganha, que é o diretor do hospital, para que nos explique sobre o problema do ar-condicionado e essa ressalva do atendimento. Eu acho que é justa essa questão levantada, então esta casa, a presidência, vai fazer um ofício e comunicá-lo deste pedido que foi feito aqui por uma questão importante, porque até o final do ano, dezembro, Natal e Ano Novo, requer do Hospital Municipal uma atenção maior aos nossos munícipes. Então, farei este encaminhamento ao senhor Carlos Maganha, dizendo que não vou pôr em votação, mas tenho certeza que é a concordância de todos os vereadores. Com a palavra, vereador Macedo Bastos. Apenas para lembrar que hoje pela manhã estivemos eu, a vereadora Juliana, o vereador Roberto Eleven, mais o vereador Rogério Ciborgue, no fórum, novo fórum de São José dos Campos, e qual não foi a nossa satisfação. E realmente foi um momento muito especial quando nós vimos ali o Dr. Salles, desembargador, representando o Dr. Sartori, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e pudemos ver ali um momento muito especial.
que a presidenta da Câmara, a vereadora Amélia Naomi, encampou uma luta de muitos anos. Eu tenho certeza absoluta que o resultado, né, dessa luta, nas palavras, inclusive, do próprio doutor Salles, frutificaram. Nós temos hoje, em São José dos Campos, a vara da família, que defende a família, a vara da violência doméstica, a vara da Maria da Penha. Então, foi um momento muito especial. Eu fiquei até comovido de ouvir das palavras do desembargador algumas coisas sobre São José dos Campos e, principalmente, sobre a performance e o trabalho do prefeito Carlinhos de Almeida, chamando-o de pessoa das mais sérias que ele já tinha conhecido por ter convivido em alguns momentos com o prefeito Carlinhos de Almeida. Isso nos enche de satisfação, de orgulho, como joseense que somos, sabendo que a nossa cidade está sendo tão bem dirigida por uma pessoa idônea. Também chamou a presidenta da Câmara de guerreira, e ele conhece a performance da vereadora Amélia, né, lembrando dos trabalhos que foram executados através das promotoras, para que pudesse chegar a esse ponto na nossa cidade. Hoje, São José dos Campos está de parabéns, como também uma grande notícia para a cidade é o anúncio da reforma do velho fórum, né? Onde serão colocadas ali, será o Fórum da Cidadania, vereador Valdir Alvarenga, onde serão colocados ali os cartórios eleitorais, já estão funcionando, outras atividades que vêm atender às necessidades de nossa cidade de São José dos Campos. Parabéns, presidente da Câmara, vereadora Amélia. Acredito que durante o seu mandato tenha sido, talvez, um dos momentos mais brilhantes e reconhecimento da cidade de São José dos Campos, e confesso de que muitas vezes eu via a senhora envolvida nesse processo, mas hoje nós tivemos o resultado dessa luta, desse esforço, dessa dedicação, do entusiasmo pela causa da mulher. Mulher, vereador Valdir Alvarenga, como no discurso do doutor Loureiro hoje, que nos impressionou. Mulher que há bem pouco tempo atrás não votava. Mulher que sequer tinha o direito de viajar, tinha que ter um alvará, uma autorização do marido para poder viajar. Olha que coisa, como as coisas aconteceram, foram se modificando, e hoje, como delegado de polícia, sei, né, das sevícias, né, da forma hostil com que as mulheres são tratadas, muitas das vezes, por homens covardes dentro dos seus próprios lares. Portanto, de parabéns à vereadora, presidente dessa casa. Eu acho que nós todos aqui hoje, representado pela vereadora Amélia, recebemos hoje o beneplácito da população, recebemos hoje, de alguma forma, certo, um aplauso da população por termos conseguido, através da sua luta, que representou tão condignamente as mulheres de São José dos Campos. Muito obrigado. Obrigada, vereador Macedo Bastos. Não foi uma luta só minha, foi uma luta do movimento de mulheres, das promotoras legais populares, dos sindicatos, da CI, dos vereadores e vereadoras, que no passado, quando as primeiras 5 varas que foram instaladas aqui no estado de São Paulo, nós articulamos pelo Vale do Paraíba, e esta casa, todas as vereadoras assinaram um ofício, a vereadora de Taubaté, fomos ao Tribunal de Justiça e conseguimos agora a vara especial. De fato, é uma luta de todas. A CI teve lá representada pela Janaína, né, que esteve também, fez vários movimentos aqui em São José dos Campos. É um conjunto de pessoas que fizeram que isso acontecesse, que fosse vitorioso. Queria dizer a todos que o discurso do doutor Loureiro, que foi um discurso brilhante, do ponto de vista histórico de todas as mulheres, ele nos enviou por e-mail, está no nosso Facebook, como também no nosso site. Mas dizer que para as mulheres de São José dos Campos é uma grande vitória. Nós terminamos o ano com um acúmulo de vitórias do ponto de vista das políticas para as mulheres. Dia 12 de junho, o prefeito e o doutor Loureiro, eles assinaram um termo de cooperação técnica para a campanha Compromisso e Atitude, a Lei Maria da Penha Mais Forte. Então, eles deram um passo importante para a aplicação da lei. No dia 11/6, assinou também-se o Pacto Nacional pelo Fim da Violência no Tribunal de Justiça. A Câmara Municipal também assinou um convênio
dessa questão da violência contra a mulher. Nós assinamos o termo de cooperação também técnica junto com a Justiça, com o Tribunal de Justiça. Então, é uma vitória importante da luta das mulheres, mas a luta por o fim da violência é uma luta constante, né? Porque a cada 3 minutos tem uma mulher que sofre violência, né? Então, é uma luta, como eu disse lá no meu discurso, também dos homens. Dia 6 de dezembro é o dia do Laço Branco, que é o dia dos homens solidário às mulheres em combate à violência doméstica. Porque em Montreal, no dia 6 de dezembro de 1989, um cidadão assassinou 14 mulheres na faculdade de engenharia, porque não suportava ver as mulheres estudando engenharia, que era uma profissão masculina. Isso no Canadá, não faz muito tempo. Infelizmente, isso aconteceu. Ele fez retirar da sala de aula 48 homens e assassinou a queima-roupa, sendo que depois ele suicidou, mas na sua carta ele dizia que não suportava as feministas e as mulheres que estavam no banco ali estudando um curso que era basicamente masculino. Então, assim, nós temos um desafio enorme de combate à violência, porque vivemos numa sociedade machista, né? E a cada hora, a vereadora Dulce Rita sabe, precisamos levar alguém na delegacia, intervir na delegacia, as crianças sofrem, reproduzem a violência constante, né? E eu acho que cabe a nós aqui essa solidariedade e essa luta de combate à violência. O ano que vem, essa casa vai debater um outro projeto, que é o problema hoje das nossas crianças. Vou ver se a gente traz o projeto Aquarela, porque o número de casos que estão aparecendo de violência sexual é 300 casos por mês, vereador Macedo Bastos. Não é um número pequeno. Então, eu acho que esta casa aí, todos os vereadores que quiserem, a gente tem que empenhar e discutir essa situação que é do cotidiano, porque a violência doméstica é dentro da nossa casa. A violência sexual das nossas crianças também é em 4 paredes, e a gente tem que abrir essa porta. Então, essa casa, o ano que vem, terá esse desafio. Todos os vereadores que queiram entrar nessa batalha, nós faremos aqui um debate público e uma campanha importante. Obrigada, Macedo Bastos, pelas palavras, mas essa campanha de todas é uma vitória de todas as mulheres e homens que querem uma sociedade sem violência. Com a palavra, vereador Valdir Alvarenga. Depois dessa eloquência, o que é que tenho para dizer após a eloquacidade da oratória da nossa companheira presidente Amélia? Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, população aqui presente em nossas galerias. Senhora presidente, nós estamos encerrando, né, mais um ano de trabalho, mais um ano de mandato nesta Câmara Municipal de São José dos Campos. E nesse exercício em particular, nesse exercício de 2013, vereador Macedo Bastos, o meu partido, o SDD, Solidariedade, tem a oportunidade aqui de manifestar o quanto acertou em hipotecar apoio ao governo do prefeito Carlinhos de Almeida. Se não vejamos, há muitos anos, companheiro Calazans, que está acostumado a acompanhar muitos recordes no esporte, não só na cidade, como também em muitas partes deste Brasil e do mundo. Calazans sabe que o esporte é o que mais consagra recordes por esse Brasil afora. Mas São José dos Campos, em particular, há muito tempo não bate recorde, né? Os últimos recordes a gente viu através da Fabiola Molina. Vários recordes aí na piscina de natação. Mas a cidade em si, hoje ela bate um recorde. O recorde em relação ao Vale do Paraíba,
em relação a muitas cidades do porte de São José dos Campos, em nível do estado de São Paulo e em nível de Brasil. O recorde da habitação. São José dos Campos, até os últimos 16 anos para trás, São José dos Campos não havia construído uma única unidade habitacional nessa cidade, através do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, tranquilamente, nós podemos dizer que a cidade estará caminhando no próximo ano, senhora presidente. Estaremos caminhando através do governo Carlinhos de Almeida, pelo programa Minha Casa Minha Vida, estaremos caminhando para cerca de 6 a 8 mil unidades habitacionais. Isso significa você está conquistando um lar digno para as famílias que ao longo dos últimos 15, 20 anos aguardaram a realização desse sonho. E nos últimos 16 anos era realmente só sonho, um sonho atrás do outro. Hoje é uma realidade atrás de realidade. Isso nos traz e nos fortalece e nos dá a convicção de que nós acertamos em realmente o nosso partido Solidariedade em dar o total e irrestrito apoio ao governo do prefeito Carlinhos de Almeida. Se não vejamos também na parte da educação. Há poucos meses atrás, questão de 12 meses atrás, 10 meses atrás, se ouvia muito dizer: São José dos Campos tem um déficit de vagas em creches e vagas em escola na ordem de 6, 7 mil, meu caro companheiro Tonhão Dutra. Hoje nós podemos dizer que o secretário da Educação está ofertando, através da Secretaria da Educação, do governo Carlinhos de Almeida, cerca de 4 mil vagas em creches. Arredondando para 2014, quase que não deixando mais nenhuma criança sem vaga em creche na cidade de São José dos Campos. Então isso é recorde de rapidez de atendimento, é recorde de oferta das casas, de ofertas das vagas nas creches. Só no Parque Interlagos nós vamos receber, Calazans, cerca de 600 vagas novas de creches agora no ano de 2014. Eu sei que, muitas vezes, os adversários, aqueles que querem ver o quanto pior melhor, e até mesmo os setores mais radicais da imprensa, acham que quando o vereador que dá o apoio para o prefeito, que ajuda aqui na sustentação política, acha que nós estamos puxando o saco do prefeito. Nós estamos exprimindo aqui, manifestando aqui a pura realidade, que é o sentimento lá da população, lá da periferia. Quando está dando o atendimento lá na periferia, para nós que surgimos no legislativo dessa cidade, na política dessa cidade, pelas mãos da periferia, periferia essa que muitas vezes ficou muito rouca, por muitos anos nessa cidade, uma verdadeira voz rouca nessa cidade, a periferia, de tanto gritar, de tanto pedir, de tanto clamar, e só se olhava para aqui, o centrão da cidade, esplanada, aquários, enfim, as cercanias dos bairros, onde não precisa, em absoluto, praticamente do poder público. Quantos anos, mais de 150 bairros dessa cidade que estavam na clandestinidade, não tinham um mínimo de esperança de se ter o título de posse para logo na sequência adquirir a escritura definitiva. Quantos anos o Dom Pedro II não ficou sem a menor luz no fundo do túnel para conseguir a sua escritura? Eis que agora o prefeito Carlinhos está preparando um encontro com aquela comunidade, uma verdadeira festa para aquela população, que desde 94, quando ocupou aquela área,
ocupou aquelas casas do Dom Pedro II, 1.726 famílias que ocuparam lá. De lá para cá, um rosário de promessas, só enganação. E o prefeito Carlinhos e toda a sua assessoria, lá do Roberto Costa, doutor Irene, a Secretaria de Regularização Fundiária, com tranquilidade, com serenidade, sem demagogia, foi lá e agora está prontinho os documentos para serem entregues lá no Dom Pedro II. Com toda certeza, este vereador Valdir Alvarenga, o vereador Robertinho da padaria, sempre unimos as forças para resolver aquela questão, mas nós nunca encontramos eco no governo passado para nós avançarmos naquela questão. Hoje sim, nós estamos discursando aqui com alegria, como diria um ex-companheiro nosso nessa casa, agora você está enchendo a jugular. Estamos mesmo, estamos enchendo a jugular aqui, as nossas veias, com alegria, com satisfação, com prazer, Robertinho, de nós podermos participar da entrega dos títulos e da regularização daquele bairro Dom Pedro II, para posteriormente eles, após quitar o financiamento deles, poder ir lá no cartório e obter a sua escritura. Então, meus amigos, é um conjunto de ações de um governo que em um ano apenas fez coisas aqui, como eu disse no começo da minha fala, batendo recorde em tudo. Os bairros clandestinos dessa cidade, eu posso dizer com tranquilidade, porque eu participei, fiquei cerca de 8 anos acompanhando a regularização do bairro Jardim Mesquita, lá no Parque Interlagos. Levamos 8 anos, quantas e quantas e quantas reuniões e visitas em São Paulo, no cartório, aqui na prefeitura, e era um desencontro só, para conseguir um único bairro. O prefeito, com 98 títulos de posse para a comunidade do Mesquita, do governo anterior. E acaba de concluir, neste primeiro ano de governo do prefeito Carlinhos, quase que 800 títulos de posse. Imagine quantos não virão aí na sequência do governo. Então, meus amigos, eu não estou aqui falando balelas, não estou aqui puxando o saco do governo, não, que eu não preciso disso. A gente sempre foi eleito, reeleito aqui dentro, com grande votação, com trabalho prestado para a população, nunca precisando baixar a cabeça para nenhum tipo de governo, mas quando tem que reconhecer que o governo é eficiente, que o governo trabalha, que o governo está empenhado para realmente melhorar a vida da população joseense, nós temos que vir aqui e dizer, ao fechar esse primeiro ano de mandato nosso e de apoio ao governo Carlinhos, porque realmente é um governo promissor, é um governo que fez e faz por merecer essa nossa manifestação aqui no plenário dessa Casa de Leis, e eu tenho certeza que muitos munícipes, nesse momento, estão, doutora Ângela, nos acompanhando através da TV Câmara. Mando um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu tenho encontrado muitas pessoas, viu, vereadora? Na feira, em mercado, dizendo, olha, vereador, eu te vi lá falando na TV Câmara, pronunciando sobre esse assunto, aquele assunto, mas eu queria encerrar minha fala aqui dizendo o seguinte, o companheiro Sheik manifestou sua preocupação em relação ao ar-condicionado de um prédio que deve ter cerca de quase 10 mil metros quadrados. Imagine, a Câmara de São José tem 5 mil metros quadrados. Se um ar-condicionado, um aparelho estiver estragado e não levar, quem está usando, não levar imediatamente ao conhecimento da direção aqui da casa, certamente vai ficar alguns dias sem funcionar. Não é verdade? Eu acredito, nobre colega, nobre companheiro Sheik, de que lá no pronto-socorro, com seus 10, 12 mil metros quadrados, o que pode ter ocorrido é isso. Até porque a gente teve a oportunidade de conhecer o competente e capacitado o diretor, doutor Carlos Maganha, e ele não mede esforço para dar o melhor atendimento logístico para quem lá procura, para quem lá busca socorro, como também na parte operacional e na parte administrativa
do físico lá daquele pronto-socorro e o do hospital municipal. Então, eu pediria ao nobre companheiro Shakespeare de que ele possa fazer uma visita lá, tomar um café com o diretor Carlos Maganha e possa efetivamente tomar conhecimento melhor de como que está funcionando o hospital, o pronto-socorro. Eu não tenho dúvida, nobre companheiro Sheik, a coisa melhorou bastante, melhorou e muito, e pode ter certeza que com o empenho do prefeito vai melhorar muito mais, e com o apoio dessa valiosa bancada de companheiros vereadores dessa casa, que dão sustentação ao prefeito Carlinhos, eu não tenho dúvida, essa cidade vai continuar brilhando muito e batendo muitos recordes. Vereador Valdir Alvarenga, quero aqui ressaltar a importância da regularização do Dom Pedro, que há muito tempo os moradores já fizeram diversas reuniões. O prefeito Carlinhos de Almeida, quando deputado, também articulou com o CDHU e infelizmente, foi necessário um secretário como Miguel Sampaio arregaçar as mangas, porque no processo ele tinha muitas pendências, várias retificações que ele fez, entregou no Grapoaba e conseguiu regularizar. O vereador Robertinho da Padaria tem acompanhado esse processo todo, sabe como foi difícil, mas que bom que com o empenho do nosso secretário Miguel Sampaio, eu acho que essa questão está resolvida, mas também parabenizá-lo por toda a ousadia de implementação do Minha Casa Minha Vida. Os vereadores que estiveram lá, a vereadora Juliana Fraga esteve lá na entrega das casas, do sorteio das casas, ficou muito feliz com todo o desempenho daqueles que tiveram presente de Natal e receberam as suas casas, mais de 1.700 famílias. Ainda questão de ordem, doutora Ângela. Senhora presidente, eu solicito, agradeço a oportunidade de fazer mais uma colocação aqui. Eu quero deixar claro, esclarecer para todo mundo que está assistindo a TV Câmara e que está ouvindo aquela discussão da derrubada de casas, quando eu falei o fato e a versão do fato. Então, o jornal hoje deu uma versão do fato. O fato real e a versão real do fato da questão da derrubada da casa é que não houve nenhuma derrubada de casa. Foram notificadas as famílias que o Ministério Público obrigou a Prefeitura a fazer. Então, aquilo que o vereador Tchaca explicou aqui no microfone, a Prefeitura fez o convênio com a Univap, que está fazendo todo o levantamento da área de risco, e depois o processo vai ser discutido com cada família. Então, não houve nenhuma derrubada de casa, houve notificação conforme a determinação, a solicitação do Ministério Público. Então, esta é a versão real dos fatos. O segundo ponto, senhora presidente, em função dessa questão da vara para necessidade específica, né, para a questão da violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha já coloca muito claro essa necessidade da implantação, da criação de uma vara específica, e agora a nossa cidade entra no recorde de implantação e entra entre as poucas cidades que já tem. E o terceiro ponto que eu queria estar colocando, senhora presidente, é que, ao mesmo tempo que a gente vem, historicamente, lutando por essa questão da violência pela mulher, eu queria trazer uma outra questão para essa casa, para a senhora, eu, os outros vereadores, todos os vereadores, a gente entrar numa outra luta, que é a questão da violência contra a criança e adolescente, contra o abuso sexual contra a criança e adolescente. A gente sabe que na cidade tem o projeto Aquarela, mas ainda precisa de reestruturação, de ampliação, e que a gente, então, no início de 2014, a gente entre nessa luta também contra a violência contra a criança e adolescente e contra o abuso sexual de criança e adolescente. O último ponto é informar a todos que o ministro Alexandre Padilha vai estar aqui em São José dos Campos no sábado, dia 21, para entregar o recurso que foi já anunciado, mas que agora ele vem de corpo presente, entregar os recursos para o GAC,
para poder continuar no custeio, no atendimento das crianças portadoras vítimas de câncer. Obrigada, doutora Ângela. Então, no sábado, o ministro Padilha virá entregar o cheque do GAC. Todos os vereadores estão convidados, como a população. Vereador Roberto Deleve. Senhora presidenta, voltei nesse microfone dessa Casa de Lei, que eu ia cometer uma injustiça, terminando o meu ano, a última sessão, não agradecendo aqui a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, nosso prefeito Carlinhos de Almeida, pelo Natal no bairro, que foi um sucesso lá no Santo Inês, Novo Horizonte, Cerejeiras, que pela primeira vez teve um Natal bonito para as crianças lá no bairro Santo Inês. Então, parabéns pela Prefeitura Municipal, nosso prefeito Carlinhos de Almeida, por essa iniciativa. E mandar um abraço para o meu presidente do PROS, o Mota, que está nos vendo. Melhora, Mota, que em janeiro nós estamos juntos aqui. E também desejar, meu amigo Roger, companheiro, funcionário da casa, tudo de bom, felicidade. E Feliz Natal para todo mundo, vocês, tudo, para todo mundo de São José dos Campos. Obrigado, senhora presidenta. Quero aqui também desejar... Juliana? Quero aqui desejar a todos um Feliz Natal, agradecer a todos os funcionários dessa casa, todos que estão aqui trabalhando, trabalharam o ano bastante. Quero desejar ao Roger, nosso assistente técnico também, desejar a ele muitas felicidades, né? Então, já encerrando a sessão, que já foi encerrada, mas desejar a todos uma boa noite, um bom ano. Estaremos de volta já no início de 2014. Depois da manifestação dos vereadores, você acompanhou, claro, com transmissão da TV Câmara ao vivo, a manifestação dos vereadores apresentando questões de ordem aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos. Vamos agora aos projetos votados na 16ª sessão extraordinária desta terça-feira. Processo número 14279, projeto de lei complementar 54, foi aprovado por unanimidade o projeto do Executivo que alterou a lei, reduzindo alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS-QN, para os cartórios da cidade. A alíquota atual é de 5%. Com a aprovação do projeto, essa alíquota será reduzida para 2%. Também foi aprovado pelos vereadores a alteração na Lei Complementar 502, no processo 14738, projeto de Lei Complementar 55, que altera a Lei Complementar de 28 de junho, que autorizou o Poder Executivo a contratar e garantir financiamento de R$800 milhões junto à Caixa Econômica Federal para a execução de empreendimentos do Programa de Infraestrutura de Transporte e Mobilidade Urbana, o ProTransporte. Essa alteração permite à Prefeitura substituir o projeto de implantação do VLT, o veículo leve sobre trilhos, pelo BRT, ônibus de trânsito rápido, no financiamento com o governo federal. Também aprovada a alteração na lei complementar que dispõe sobre impostos sobre serviços de qualquer natureza, o ISS-QN. Com essa alteração, a Prefeitura poderá reduzir as alíquotas do imposto sobre serviços para as empresas do transporte coletivo urbano. A redução da alíquota atual de 3% cairá para 2%. Também aprovado o projeto que altera a lei do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos Servidores Públicos Municipais, definindo prazos para os profissionais da área de educação que façam a opção pela incorporação do horário de trabalho coletivo, o HTC. De acordo com o Executivo, a necessidade de se estabelecer de maneira objetiva prazos para que os profissionais façam a opção pela incorporação do HTC. Esse projeto também foi aprovado na sessão desta terça-feira. Esses os projetos aprovados na 16ª sessão ordinária e nós encerramos a nossa transmissão por aqui, desejando a todos um Feliz Natal, lembrando mais uma vez que com o recesso parlamentar não acontecem mais sessões plenárias e com isso a TV Câmara não transmite mais as sessões ao vivo.
as sessões voltam a ser transmitidas a partir de 1º de fevereiro, com o reinício da 16ª legislatura, a segunda sessão legislativa em 2014. E você, é claro, vai acompanhar durante esse período a programação da TV Câmara com a representação de algumas sessões solenes e uma programação especialmente feita para você. Nós ficamos por aqui, até uma próxima oportunidade. É a Câmara de São José, mais participativa, mais perto da população.